Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Ainda vamos permanecer no capítulo 4. Agora a partir do verso de número 32 até o verso de número 37. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 32 ao 37. O texto da palavra do Senhor nos diz: Da multidão dos que creram era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuía terras ou coisas, vendendo-as, trazia aos valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, e à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe-o a preço e depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar? Ó Pai, fala ao nosso coração nessa noite, nos ensina a viver para a honra e a glória do Seu nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduz nessa trajetória de entendimento da Tua palavra. Nos ensina a viver para a honra e a glória do Seu nome. Pai, nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, no dia 17 de dezembro de 2011, eu, juntamente com a minha esposa e duas crianças e o meu cunhado, nós estávamos preparando para o batismo. Mas no dia 17 de dezembro, eu se casei com a Domingas. Ontem fez 11 anos de casamento, com o intuito de prepararmos para o batismo, para a trajetória cristã. No dia 18 de dezembro, eu, a minha esposa, meu cunhado, mais duas crianças, se batizamos em uma congregação na cidade de Cotia, no distrito chamado Calcaia do Alto. Pertencia à Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Já em 2015, fui enviado para o Instituto Bíblico Eduardo Lênin, em Patrocínio, Minas Gerais, assim preparando para o sagrado ministério de evangelista. E me formei no ano de 2017. No ano de 2018, no dia 1º de janeiro, assumi o campo em uma congregação da Igreja Presbiteriana do bairro Constantino de Patrocínio, Minas Gerais, a qual essa igreja pertence. E trabalho nessa igreja até hoje. No início desse ano, comecei uma nova trajetória, agora preparando para o ministério pastoral, no seminário Reverendo Denuel L., em Belo Horizonte. E estou trabalhando com os irmãos até hoje. Por que todas essas narrações e essas descrições? Porque a nossa vida cristã, ela é baseada conforme nós vamos vivendo, a partir do momento que nós vamos entregando a nossa vida a Cristo, e a partir do momento que nós vamos iniciando a nossa vida, a partir dos viés de Cristo Jesus, ela começa uma nova trajetória na vida. É claro que eu contei aqui somente pontos específicos de uma jornada, mas no meio de toda essa jornada passamos por dificuldades também, passamos por choro, passamos por momentos difíceis, passamos por momentos de oração, de jejum, de quebrantamento diante de Deus, e a jornada cristã é exatamente isso. Essa igreja de Atos agora, no verso 32, vai demonstrar exatamente o que os cristãos estão vivendo, que eles estavam passando na sua primeira era da vida cristã, aos seus primeiros séculos da jornada cristã depois da morte de Cristo. Logo no verso de número 32, ele vai começar dizendo e descrevendo como vivia aquela igreja, aquele povo que ali estava, na unidade
do amor de Cristo. Então, portanto, nessa noite nós vamos meditar a vida e a comunidade cristã, como vivem os crentes, como vivem os servos de Deus, como vivem aqueles que estão andando diante da palavra do Senhor. E a primeira demonstração é que a igreja do Senhor deve permanecer sempre unida, deve permanecer em um único viés, em um único foco, de servir a Cristo. Nesse tempo, os recursos eram escassos por meio do povo, e a igreja tinha grandes necessidades, tanto de alimentação e de outras coisas também. Mas no verso de número 32 ele diz: da multidão dos que creram era um coração e uma alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuía, tudo, porém, lhe era comum. Então essa igreja tinha uma unidade, tinha uma particularidade onde todos conviviam e todos que eles tinham naquele local, permanecia aqueles irmãos que estavam lá. Permanecia no sentido de ajudar, de permanecer. Um dos comentaristas diz: a vida e a comunidade entre os cristãos. Lucas passa a registrar as questões internas da igreja em Jerusalém. De modo geral, a comunidade cristã em Jerusalém era ricamente abençoada e harmoniosa, principalmente porque os apóstolos pregavam no poder do Espírito Santo. No entanto, os apóstolos também tiveram de demonstrar o poder de julgamento do Espírito Santo com relação às dificuldades que começaram a aparecer nessa comunidade. Nesse acontecimento, os apóstolos demonstravam um poder único, semelhante, harmoniosa e de contribuições e de bênção para as distribuições que ali chegavam. Então, os apóstolos tiveram a missão, no primeiro século, de conduzir a igreja de Cristo nas suas dificuldades e de permanecer esta igreja unida diante do Senhor. No artigo da Confissão de Belga, o artigo 27 vai falar sobre a unidade da igreja. Ele diz o seguinte: a igreja católica ou universal. Cremos e confessamos uma só igreja católica ou universal. Ela é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo. Lavados pelo seu sangue, crucificados e selados pelo Espírito Santo, essa igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o fim, pois Cristo é o Rei eterno, que não pode estar sem súdito. Essa santa igreja é mantida por Deus contra o furor do mundo interior, mesmo que às vezes, por algum tempo, seja muito pequena e, na opinião dos homens, quase desapareça. Assim Deus guarda para si, na perigosa época da Acabe, 7.000 homens que não tinham dobrado os joelhos a Baal. A Santa Igreja também não está situada, fixada ou limitada em certo lugar ou ligada a certas pessoas, mas está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Contudo, esta integrada e unida de coração e vontade no mesmo Espírito pelo poder da fé em Cristo Jesus. A igreja do Senhor ela é permanente, ela é unida, ela não tem separação. O mundo inteiro, todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, é uma única igreja visível. Particularmente, a gente podemos dizer aí, tais nomes de igreja, simplesmente não é dividido por nome. A igreja de Cristo, ela é salva apenas no sacrifício de Cristo Jesus. No sangue do Cordeiro, aquele que morreu, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna. A igreja de Cristo passou por um momento difícil. Como diz o artigo de Belga, ela quase foi dissipada, quase foi eliminada, mas ela permanece firme no Evangelho, porque Cristo prometeu e Ele assim há de cumprir. Ele é fiel com a tua palavra. Ele disse que está conosco até o fim do mundo, e está conosco até o fim do mundo. Ele disse que está com os teus servos até a consumação do século, e Ele vai estar com os teus servos até a consumação do século. A igreja do Senhor nunca vai desaparecer da terra. Ela nunca vai acabar, porque é promessa do Senhor para a nossa vida. Somos servos do Senhor,
Nós somos verdadeiros servos que permite que a igreja do Senhor seja aqui nessa terra um luzeiro aceso, um braseiro aceso, que o nome de Cristo deve ser louvado e deve ser proclamado em todas as nações, em todos os lugares. A igreja de Cristo deve permanecer unida, os crentes do Senhor devem permanecer unidos, um ajudando o outro. Mas em quais sentidos? Em todos os sentidos. Desde a oração, no momento de fraqueza, desde o momento de necessidade, desde o momento de luta e desde o momento também de desaprovação pelo mundo. A igreja de Cristo deve permanecer unida e deve permanecer um ajudando o outro. Essa é a unidade da igreja. Essa é a comunidade cristã. O segundo aspecto apresentado na comunidade cristã é a pregação e o cuidado dos discípulos com a igreja. A pregação do evangelho, ela sempre foi e sempre será um meio do qual a proclamação do evangelho. A partir do verso de número 33, ele vai dizer: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todas elas havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuía terras ou coisas, vendendo-as trazia aos valores correspondentes. Os apóstolos estavam prontos a testemunhar do Evangelho. A primeira administração da igreja depois de Cristo foi pelos apóstolos e depois pelos presbíteros e diáconos. No capítulo 6 de Atos, a gente vê a instituição dos diáconos, aonde a igreja tinha crescido muito e os apóstolos agora não davam mais conta de fazer esse trabalho social, aonde distribuía os recursos para viúvas e para os órfãos. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, então tem ali a eleição dos diáconos, para ajudar os apóstolos a fazer essa administração dos recursos que ali era levado. Aqui no capítulo 4 fala que todos aqueles que tinham necessidades e aqueles que tinham seus haveres, entregava aos apóstolos para que ele assim cuidava desses recursos e entregava às pessoas corretas que estavam sendo necessitadas. Esse é o viés que a igreja do Senhor tem feito até hoje. A igreja do Senhor tem ajudado pessoas, não somente na fé, mas também fora da fé, com alimento, com remédio, com exames e entre outras coisas. A igreja do Senhor tem ajudado, tem compartilhado daquilo que permanece a fé com as suas obras. Os apóstolos davam um testemunho dessa pregação e não apenas os ajudavam, mas também pregavam o evangelho, aplicava a disciplina, ensinava a palavra de Deus. Quando anteriormente a gente começou a pregar no capítulo 3, sobre Pedro e João pregando para um homem coxo de nascença por cerca de 40 anos, aonde aquele homem foi curado. Não apenas levava recurso, mas também pregava e testemunhava o evangelho da graça do Senhor. O texto continua no verso de número 35 e ele vai dizer: e depositava aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. E a gente vê aqui o cuidado dos discípulos e dos apóstolos com a questão da distribuição. Não se esbanjava, não entregava demais para um e faltava para outro, ou entregava para aquele que não tinha necessidade e deixava aquele que tinha necessidade faltar. Não, entregava conforme as suas necessidades. O cuidado, a administração dos seus recursos que tinha, o zelo que tinha com seus recursos, entreguem para que assim mantesse aqueles que estavam sendo necessitados. É esse cuidado que a igreja de Cristo também tem que ter, de administrar bem os seus recursos, de ajudar o próximo, de ajudar aqueles também da fé, em vários fatores da nossa vida cotidiana. A igreja presbiteriana, e não só a igreja presbiteriana, mas outras igrejas também evangélicas, igreja que serve ao Senhor fielmente, tem ajudado a muitas famílias e pessoas que estão enfermas, através de como? Dos recursos
que são entregues à casa do Senhor, através dos dízimos, das ofertas entregadas na casa de Deus. São recursos usados para servir e glorificar a Deus, não somente com remédio, mas tem usado, investido na educação cristã das nossas famílias, tem usado e investido em educação com pastores, com evangelistas, com pessoas que estão conduzindo a igreja do Senhor. Faz parte de uma administração que o próprio Deus estabelece, para que assim a igreja do Senhor tenha em sua casa, em seu poder, na casa do tesouro chamado, os recursos necessários para a vida e o crescimento da igreja, não apenas como bênção, o dinheiro, mas também tendo a palavra de Deus em primeiro lugar, a morte de Cristo, a salvação por Jesus Cristo, a nossa primeira bênção sobre a nossa vida. É a salvação. Ela é conduzida pelo próprio Deus, para que tenhamos essa salvação. E assim, somos fortalecidos através da palavra de Deus, através do testemunho daqueles que servem ao Senhor. A semelhança desse texto, o terceiro aspecto, vai mostrar e vai falar sobre um homem. E nós vamos ver exemplo de confiança em Cristo. Pessoas que depositaram a sua vida totalmente a Cristo e não estão baseados no que ele tinha nos seus próprios bens. O nome desse homem era chamado Barnabé. O nome dele era José. Mas os apóstolos colocaram o sobrenome dele de Barnabé. Esse é um homem citado em vários textos da Sagrada Escritura. É um homem que não só consagrou todos os seus bens diante e confiou aos pés dos apóstolos. O texto fala que José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou-os aos pés dos apóstolos. Esse homem que aqui vendeu esse campo e a entregou, e fala também que era do grupo dos levitas, lembrando que os levitas, quando conquistou a terra, lá no livro de Josué, eles dizem que na separação da terra, os levitas não tinham posse da terra. Os levitas trabalhavam na casa de Deus. Então, esses levitas não tinham posse. Então, eles ali não tinham nenhum haver. Mas alguns comentaristas bíblicos dizem que esse terreno que aqui Barnabé está dizendo e vendendo, era posse da parte da família, da esposa de Barnabé. Que ele, tendo depois de convertido, vendeu esse terreno e entregou aos apóstolos. Barnabé confiou tanto no Senhor que ele, vendendo esse terreno, e passa agora a viver com os discípulos e viver na obra missionária. Ele é citado no livro de Atos, no capítulo 5 de Atos, no capítulo 4 aqui de Atos, ele é citado no capítulo 9, é citado no capítulo 13 e é citado no capítulo de número 15. Barnabé era um missionário que se ajuntou com os discípulos e pregou o evangelho e dedicou a vida dele diante do Senhor na pregação e para viver através da palavra do nosso Deus. Esse homem de fé, um homem que não mediu esforços para que a igreja do Senhor fosse abençoada pelos seus haveres. Não apenas os seus haveres, mas também com a pregação do evangelho, mesmo nos momentos difíceis. Lembrando que Barnabé e o apóstolo Paulo também teve uma pequena discussões, mas mesmo assim esse homem continuou firme no evangelho, continuou sempre pregando o evangelho do nosso Deus. A semelhança desse homem, totalmente ao contrário do que é Barnabé, um homem de exemplo, que colocou a confiança em Deus. A seguir, no capítulo 5 de Atos, vai narrar a história de Ananias e Safira. Um casal também. Um casal que vendendo o mesmo terreno, vendendo um terreno, combinou entre si, entregou os haveres aos apóstolos, e o texto de Atos fala que Ananias, ao entregar isso aos apóstolos, mentiu, dizendo que tinha vendido o terreno por tal preço, mas na verdade tinha vendido por outro. E o apóstolo Pedro, naquele mesmo momento,
repreende Ananias. E o texto lá fala, tendo mentido ao Espírito Santo, não mentiu apenas a homem, mas também a Deus. E assim caiu Ananias, morreu naquele mesmo instante. Chegando Safira, contando a mesma história, já aqueles homens que tinham sepultado Ananias, o apóstolo diz para aos pés daquele que sepultou, caiu também Safira, por mentir a Deus e ao Espírito Santo. Totalmente diferente. Um que serviu o Senhor, confiadamente no Senhor, depositou os seus haveres e também a sua vida diante de Deus. E aquele que queria se exorbecer, depositando parte daquilo que tinha vendido, era dele. Ele poderia entregar metade, mas ele não poderia mentir. Ele mentiu. E Deus não aceita mentira. E assim aquele homem foi punido por causa dessa trajetória ruim de vida cristã dele. Mas a nossa vida cristã, a unidade cristã, ela deve sempre permanecer firme, inabalável, confiante no nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o pilar da nossa vida. É Ele que é o pilar da trajetória cristã. São 11 anos que eu estou na igreja. Pequeno tempo, perto daqueles que estão vivendo há 60, há 70 anos na vida cristã. Mas uma coisa eu sei, sem Cristo, eu não ficaria na igreja um ano. Sem Cristo, eu não ficaria na igreja um ano. Sem Cristo, nós também não podemos permanecer na casa de Deus. Uma hora vai sair, mas com Cristo, nós vamos viver a nossa vida inteira diante do nosso Senhor Jesus Cristo, honrando e fortalecendo a igreja do Senhor. A vida cristã e a comunidade cristã, a unidade da igreja, a pregação e o cuidado do discípulo, o exemplo de confiança em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, nessa noite, nos resta olhar para esse texto e dizer a seguinte frase: somente em Cristo nós podemos ter uma vida cristã, uma jornada cristã inabalável, sem uma falsa conduta, sem nenhum tropeço diante dessa jornada. Sendo um exemplo, como um Barnabé, como os discípulos e os apóstolos e aqueles crentes do primeiro século que permaneceu fiel à morte de Cristo. Tem um filme chamado O Gladiador de Roma, onde conta as primeiras eras da vida cristã. Muitos servos de Deus foram jogados nos coliseus para ser mortos e comidos pelos leões. Mas aqueles homens e mulheres não negaram a Cristo Jesus. Viveu distante, peregrino, forasteiro em terra estranha, mas não negou a Cristo Jesus. Que possamos fazer da mesma maneira. Não negar a Cristo. Ensinar e educar os nossos filhos na vida cristã, no Evangelho, no amor de Deus e numa trajetória para sempre, o louvor e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Ó Pai, diante dessa noite, nós podemos pedir e suplicar ao Senhor que o Senhor nos ajude a viver uma vida cristã autêntica, verdadeira, passar por lutas e dificuldades, mas saber que o Senhor é o nosso Deus santo e verdadeiro. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensina a servir e andar diante de Ti, assim como os Teus servos viveram no passado. Muitos deles sofreram os escárnios, foram peregrinos, forasteiros em terra estranha, mas não negou a Cristo Jesus. Que possamos fazer disso, Pai. E sabemos, ó Deus, que a Tua igreja é abençoada pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Nos ajuda a viver, Pai,
de acordo com a tua palavra e o teu querer. Pai, nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.